Quando perdoar o outro? Nessa nossa conversa aqui de hoje, eu, Wilson Salbego, sou mestre em psicologia, quero conversar contigo aí sobre esse tema tão relevante, tão importante, que é identificar o cenário onde vale a pena perdoar uma traição, onde vale a pena superar uma crise conjugal, né, que vem aí como movimento de uma mentira, de uma situação inesperada do relacionamento. Então eu quero conversar contigo aí sobre essa questão hoje. Quando que vale a pena perdoar o outro? Eu vejo muita coisa na internet que não é conectado com a realidade, que não faz parte da vida real das pessoas. Então, a nossa conversa aqui de hoje é um pouco para te colocar num lugar da verdade, num lugar de como as coisas acontecem de fato, para você também parar de ouvir pessoas aí que nunca construíram nada e que não vão te ajudar de modo algum, tá certo? Então, antes de eu falar aqui o nosso conteúdo de hoje, queria que você se inscrevesse aqui embaixo no canal, já curtisse, né, comentasse se você considerar o conteúdo relevante, ativasse aí as notificações, porque isso ajuda a plataforma a entender que o conteúdo é bacana, é relevante, vai entregar para mais pessoas, tá legal? Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. E antes de mais nada, que precisa ficar muito claro para você, e me parece que só o fato de você ter acessado esse vídeo já é um sinal, porque a primeira coisa que é fundamental aí é que ninguém pode te dizer o que fazer com o teu relacionamento. Se você vai para a vizinha, vai para a amiga, vai para a madrinha, para a colega, sei lá, para quem for e pede opinião, essa pessoa, né, ela vai falar para você, ela vai te orientar baseada no conjunto de crenças que ela tem. E se essa pessoa, ela é uma pessoa que já aceitou traições, ela vai acabar te convencendo que é esse o caminho. E assim você não vai nem mesmo entender como é o perdão real, né? Qual é o caminho do perdão. Você talvez se convença a aceitar porque, entre aspas, homens são assim, bem entre aspas, homens são assim. Ou se você for ouvir de uma pessoa que já buscou separação, que já se separou em razão de traição, ela vai te orientar aí a se separar também. Pior ainda é quando você vai assistir vídeos de pessoas muito novas que nunca tiveram relacionamentos consistentes, aí, falsos gurus da internet, que vão te dizer que você tem que fazer assim, assado. Eu fiz uma pesquisa breve aqui na internet, encontrei vários sites orientando as pessoas como elas têm que lidar. E essa é a primeira dica que eu quero te dar aqui. Tá? Ninguém deveria te dizer o que fazer com o teu relacionamento. Mas é claro que um vídeo como esse de hoje, ele tem aí uma ideia de te orientar, de te guiar nesse momento difícil, tá? Então, quero que você ouça o que eu vou te falar aqui, com essa pulga atrás da orelha, de você, no final das contas, escolher o que é melhor para a tua vida, tá? Porque ninguém poderia dizer que te julgar, né? Ninguém poderia te julgar se você escolher ficar junto com uma pessoa ou se você, então, escolher se separar dela, já que ela cometeu uma falha com você, tá? Então, vamos lá. As pessoas não conhecem o teu contexto. As pessoas não conhecem o que te fez casar com o outro. As pessoas não conhecem os motivos que fazem você desejar permanecer com o outro. Talvez essa pessoa em casa é um parceiro ideal, talvez o cuidado com os filhos é um parceiro ideal, talvez é um trabalhador, uma pessoa que você reconhece, admira e que cometeu uma falha com você. Tá? Então, né, aquilo que ele é, aquilo que ele faz por você, pela família, isso não é desfeito com uma traição, não é desfeito com uma mentira. Então, só você conhece as tuas condições, só você conhece o que fez você se unir a essa pessoa e só vocês sabem o que sentem um pelo outro. Isso é fundamental para que uma possível perdão seja realizado na relação. E eu não estou aqui te convencendo de que se você tem situações X, Y, Z, você deve perdoar o outro. Não, eu estou te dizendo que só você sabe a tua condição. Então, por isso que você não deve aceitar a opinião de quem nunca construiu nada. E, em segundo lugar, você deve você mesma conseguir avaliar o teu meio. E aí, existe o programa Superando Traição, onde eu conto tudo lá. Os motivos das pessoas traírem, as diferenças da traição do homem e da mulher, um monte de elementos lá que vão te ajudar a superar isso de uma vez por todas, até mesmo para tirar do teu marido ou para tirar da tua esposa aquilo que você de alguma forma gostaria de saber e ele ainda não foi capaz de te falar, tá? Então, lá no programa Superando Traição, você vai ter um link aqui embaixo, vai direto lá para o programa, se inscreve,
porque inúmeras pessoas estão passando por transformações incríveis. Outra coisa que eu queria falar com você é o seguinte: o título desse vídeo aqui é Quando Perdoar o Outro. Mas deixa eu te explicar uma coisinha muito importante, né? Para você perdoar o outro precisa querer o seu perdão. Ele precisa do arrependimento, da confissão, lutar pelo relacionamento. Se você lutar sozinha para tentar lidar com essa dor, você não vai estar perdoando, você vai estar aceitando, e aceitando você vai ensinar ele que ele pode fazer mais vezes. Essa é a grande diferença do perdão para a aceitação. Tá? Então o perdão, para você dar perdão, quando você pensa assim, quando perdoar o outro? Olha, um elemento principal é que o outro queira o perdão. Se você quiser mais continuar na relação do que o outro, você vai estar passando uma mensagem da tua fragilidade e de que o outro pode fazer qualquer coisa com você e que você vai ficar do lado dele. Tá? Então isso é muito importante. E aí, muitas pessoas vão pensar assim, olha, como saber quando perdoar o outro? Né? Existem inúmeros tipos de traição. Em algumas traições, vocês vão perceber aí, e no programa eu trabalho com mais de 20 sinais, aí, 20 formas de traições diferentes. Você vai perceber que uma traição virtual, uma traição de uma conversa com uma colega, uma traição, né, de um tipo de mentira, né, que são formas aí de traição que os casais acabam passando, é uma traição diferente de alguém que teve um envolvimento afetivo de 4, 5 anos com uma amante, percebe? Então, as traições, elas variam, mas isso muda pouco na tua história, percebe? É que vai depender do que você aceita, do que você entende como suportável e do que você consegue conviver com o outro depois de descobrir. Tem pessoas que descobrem que a outra pessoa está vendo pornografia, para ela aquilo é traição e ela acaba o relacionamento. Ela não perdoa e acaba o relacionamento. Tem outras pessoas que descobrem que o marido ou a esposa estavam no envolvimento há anos com outra pessoa e conseguem perdoar e tirar essa mágoa do peito, tirar essa dor do peito. Então, assim, o tipo de traição não vai te explicar sobre como resolver essa situação, tá? Então, primeiro, não aceitar a opinião de quem nunca construiu nada. Segundo, entender as tuas condições, né? Entender o que te faz estar casado, os motivos que te fazem querer permanecer casado. Terceiro, entender que o perdão precisa do outro querer mais que você, o perdão e a permanência do relacionamento. E aí, por último, e isso é o mais importante de tudo, é que para você entender quando perdoar o outro, tende a haver o arrependimento real da outra pessoa, uma transformação de comportamento, uma promessa de mudança de hábito, né, de tudo aquilo que facilitou, provocou, né, auxiliou as traições acontecerem, é que tudo aquilo seja retirado do casamento. Eu me recordo muitos casos, né, nesses anos aí atendendo relacionamentos, em alguns casos a coisa é mais, a decisão, né, de mudança de comportamento ela é mais incisiva ainda, né? Tem casos onde o marido foi traído e a esposa precisou abandonar o seu emprego, né? Porque essa era a condição dele para permanecer na relação. E ela foi lá e abandonou o emprego, porque a traição envolvia um colega de trabalho, algo do tipo, e ela larga o emprego e toca a vida dela porque a família é mais importante. A pessoa que traiu, ela precisa eleger aquilo que é mais importante na vida dela. E aí ela vai lutar pela relação. E aí se há esse arrependimento, se há essa luta, né, se há essa condução da relação pelo melhor da família, inclusive pela pessoa que traiu, aí você pode olhar e dizer assim, olha, esse é um cenário onde você sabe que pode ir pelo caminho do perdão. Então, respondendo à pergunta inicial desse vídeo, quando perdoar o outro, quando perdoar uma traição, né, quando existem esses 3 elementos aí que eu falei antes e um arrependimento real.